Eu disse que foi escrito por Lucas, não é? A verdade é que esse evangelho, ele não traz o nome do autor, nem Atos traz também. Mas nós sabemos de outras fontes que foi essa pessoa chamada Lucas quem escreveu. Nós temos informações do século II, tem um historiador da igreja muito conhecido chamado Eusébio, que escreveu no século III, IV. Ele diz que a obra Lucas Atos foi escrita por um médico chamado Lucas, que havia nascido em Antioquia e que ele não era judeu. E que ele participou de vários dos eventos que estão aqui registrados no livro de Atos. E é verdade, quando nós lemos o livro de Atos, percebemos que há várias partes em que, de repente, a narrativa muda. Ele está dizendo assim, e Paulo chegou na cidade de Tessalônica. Aí ele continua. E aí nós nos reunimos para oração. Então quer dizer que ele estava em Tessalônica quando Paulo chegou e a partir daquele momento ele se juntou à equipe de Paulo. Então tem pelo menos umas 5 vezes no livro de Atos em que nós aparece, dando a entender que o autor, ele andou com o apóstolo Paulo, escutou o apóstolo Paulo, fazia parte da equipe dele e que provavelmente ouviu de Paulo muitas coisas. E quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe que ele faz referência na carta aos Colossenses de um Lucas que era médico e que estava com ele. Então, pouca dúvida existe que de fato foi esse homem chamado Lucas, que era médico de profissão, se converteu, nós não sabemos como, ele não era judeu, e fez parte da equipe apostólica, andava com o apóstolo Paulo. E, aliás, essa é a razão pela qual o que ele escreveu foi incluído na Bíblia. Porque quando a igreja foi desafiada a dizer quais eram os livros inspirados por Deus, um dos critérios que a igreja usou foi o que a gente chama de apostolicidade. Porque tinha muitos livros e muitos evangelhos que foram escritos. Você percebe Lucas dizendo isso no verso 1, não é? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração dos fatos que entre nós se realizaram. Havia outros evangelhos, outros livros. Mas então, como reconhecer aquele que de fato era inspirado por Deus e que era verdadeiro? A resposta está associada aos apóstolos, aos 12 e o apóstolo Paulo, está ligada a um dos apóstolos de Jesus Cristo, e Lucas estava. Então, por isso que a obra, Lucas Atos, foi reconhecida pela igreja como sendo inspirada por Deus, autoritativa, e ela foi incluída junto com os outros evangelhos e os demais livros do Novo Testamento, como sendo a palavra de Deus para nós, para o seu povo de todas as épocas. Lucas escreveu essa obra para uma pessoa chamada Teófilo. Veja aí no verso 3. Pareceu bem dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Teófilo, ao que parece, era um nobre romano por causa do título excelentíssimo. Mais adiante no livro de Atos, Lucas se refere ao governador Félix e ao governador Festo como sendo excelentíssimo, que era um título de nobreza, como, por exemplo, você vai ao tribunal e você chama o juiz de meritíssimo juiz. Então, a palavra excelentíssimo era um título oficial para alguém da nobreza ou alguém que ocupava uma posição de autoridade. Donde a gente imagina que esse Teófilo era um novo convertido da nobreza romana, que estava sendo instruído nas coisas do Evangelho, a quem Lucas dedica essa obra, Lucas Atos. Há quem diga, inclusive, que isso era um costume muito comum naquela época, de você fazer menção do patrocinador, que foi Teófilo, que era uma pessoa de recursos, que patrocinou financeiramente a escrita dessa obra e depois a sua divulgação. Nós não temos prova disso, mas é uma suposição. Ele era alguém da nobreza. Por que que Lucas escreveria uma obra tão extensa só para instruir um novo convertido? Provavelmente esse novo convertido era uma pessoa importante que tinha um compromisso de fazer cópias e de distribuir esse evangelho pelo mundo da época. E de fato foi feito. Não é? Foi o evangelho de Lucas, rapidamente se espalhou. Então, está aqui o excelentíssimo Teófilo, parece pelo final do verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído, que ele de fato é aquilo que nós dissemos, alguém recém-convertido ao cristianismo e que precisava ter certeza, e objetivo é a certeza do
daquelas verdades em que ele foi, de fato, instruído. O alvo de Lucas, então, quando escreve essa obra, o Evangelho e o livro de Atos, é inteirar Teófilo dos fatos desde o início, desde o começo de tudo, desde o nascimento de Jesus, na verdade até antes, começando com João Batista, até o final, até quando Lucas estava vivo, narrando toda a história do cristianismo, como o cristianismo começou, lá com João Batista, a pregação de João, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, morte e ressurreição, chegada do Espírito Santo, a chamada do apóstolo Paulo, o ministério dos apóstolos em todo lugar, até chegar em Roma. O livro de Atos termina com Paulo preso lá em Roma, que é provavelmente a época em que essa obra foi escrita. Isso aí nos coloca por volta, meados do ano 60 depois de Cristo. Talvez 63, talvez 65. Alguns acham que foi escrito depois, mas essa data cedo para o Evangelho de Lucas, ela nos parece bastante razoável. O alvo de Lucas, então, aqui, é narrar os fatos que ele tomou conhecimento e mostrar como eles são a verdade na qual Teófilo havia sido instruído. A pergunta é, podemos confiar no que ele escreveu? E é sobre isso que eu queria falar. Temos razões para acreditar nesse livro? Temos razões para acreditar na Bíblia, de que ela de fato nos traz informação crível, por assim dizer, verdadeira, veraz a respeito de Jesus? E eu quero colocar aqui algumas razões que nós encontramos aqui no prefácio, pelas quais nós podemos confiar de que o que está escrito aqui de fato é verdade. A primeira é a maneira pela qual esse evangelho foi escrito. Lucas nos diz aqui, no verso 3, que ele fez uma acurada investigação. Fez uma acurada investigação. Parece que é um trabalho de detetive, não é? Uma investigação e uma investigação detalhada. Ele não simplesmente está escrevendo para Teófilo alguma coisa que ele ouviu falar, uma boataria, um rumor, uma conversa, mas ele fez uma pesquisa, ele se aprofundou, ele se demorou, ele saiu examinando, saiu pesquisando, conferindo, verificando a autenticidade daquelas coisas, para poder dar a Teófilo alguma coisa que pudesse fortalecer a sua fé. Ele diz aqui que quando ele escreveu, verso 1, outros já tinham começado a escrever também. A vida de Jesus, a pessoa de Jesus, provocou um fenômeno literário e artístico. E artístico no sentido de arte, de música. É um dos poucos fenômenos no mundo que deram um impulso tão grande à arte, porque produzia um tipo novo de literatura, aliás, vários tipos novos de literatura, pegou as que havia, como epístola, por exemplo, deu uma outra conotação, pegou o gênero de Apocalipse, que já existia, deu uma outra conotação, criou o gênero de Evangelho, provocou música. Os cristãos começaram a cantar desde cedo, louvando a Deus, estilos, gêneros que não havia na época. Uma explosão artística, por assim dizer, foi produzida. Muita coisa começou a ser escrita a respeito de Jesus. E Lucas nos diz que ele investigou todas estas fontes. E o que é provável aqui é que ele está se referindo a evangelhos que já havia antes dele. A gente fica pensando, quando ele diz que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ele talvez esteja pensando no evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, que quase com certeza foi escrito antes dele, tradições orais que circulavam entre a comunidade cristã, outras fontes escritas, talvez registros dos discursos de Jesus. Havia já quando Lucas escreve, meados da década de 60, Jesus tinha morrido cerca de 30 e poucos anos antes, durante aqueles 30 anos já havia uma série de informações, muitas informações, circulando pelo mundo a respeito da pessoa de Jesus. Então, aquele tipo de pesquisa que não ia faltar material. Tinha muito material disponível para Lucas pesquisar. O evangelho que ele escreve, então, é o resultado disso. Escrito por uma pessoa séria, basta você ler o evangelho, o livro de Atos, você vai ver a qualidade da língua grega. O grego de Lucas, às vezes, chega próximo do grego clássico. Não é alguém que está escrevendo assim numa linguagem totalmente popular, mas às vezes chega a ser bastante erudito, como por exemplo esse prefácio aqui. O grego desse prefácio é comparado à literatura clássica.
Era um homem muito preparado, não era um Zé Ninguém que está escrevendo isso aqui, mas um homem arguto, um homem inteligente, um homem coerente, que escreve um relato que tem, você percebe que tem um desenvolver, ele vai preparando o ambiente para o clímax, que é a morte de Jesus em Jerusalém. Então, nós estamos diante de uma obra muito bem escrita, pesquisada. Essa é a primeira razão pela qual nós não podemos simplesmente chegar e dizer assim, papel cabe tudo, né? Como o pessoal gosta de dizer. Papel cabe tudo, inclusive a verdade. Papel cabe tudo, inclusive a verdade. E aqui nós encontramos um papel que contém uma obra pesquisada e cuidadosamente elaborada.